Luísa Martins, vamos voltar a olhar para o cenário político brasileiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, vai decidir sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República que quer tirar o ministro José Dias Toffoli da relatoria dos inquéritos que apuram as fraudes no INSS. Qual é a tendência que você vislumbra hoje, Luísa, de que o Toffoli saia realmente da relatoria? Sim, Uribe, essa é a tendência que se observa e que os ministros têm falado nos bastidores, né? Quando há um pedido da Procuradoria-Geral da República para que haja uma nova distribuição e o ministro relator enviou para o presidente do STF, que tem a competência para arbitrar esses conflitos de competência, existe uma tendência de que Barroso determine a realização de um novo sorteio. Esse novo sorteio pode cair com o ministro Dias Toffoli e ele seguir à frente da relatoria, mas a questão que o procurador-geral Paulo Gonet coloca é que o fato de Toffoli ser o relator da ação do governo federal, da Advocacia Geral da União, que resultou na homologação daquele acordo, né, para ressarcimento das vítimas, não faz de Toffoli automaticamente o relator das investigações criminais que tramitam a esse respeito e que envolvem algumas autoridades com foro especial e por isso que algumas dessas investigações estão tramitando no STF. A gente lembra que Toffoli é o relator dessa ação da AGU sobre o ressarcimento, homologou o plano de ressarcimento e pediu para que todas as investigações que tramitavam Brasil afora, em várias comarcas, a respeito das fraudes do INSS, fossem para o STF para haver uma definição se essas investigações deveriam ficar concentradas ali com ele, com o ministro Dias Toffoli, ou se deveriam voltar aí para as instâncias inferiores. A preocupação de Toffoli ao tomar essa providência, Uribe, Tainá, era com uma despadronização das respostas. Um juiz na Bahia poderia decidir de um jeito, um magistrado no Ceará poderia decidir de outro jeito, e aí isso acabaria realmente gerando respostas diferentes para problemas que são essencialmente os mesmos, né? Os descontos feitos pelas entidades associativas sem autorização prévia dos aposentados e dos pensionistas. Chegou a se cogitar algo no sentido de que essa iniciativa do ministro Dias Toffoli teria paralisado essas investigações. Isso não aconteceu na teoria, não há nenhum impedimento para que essas investigações continuem tramitando, mas há uma preocupação nessas diferentes comarcas da Justiça Federal, nas instâncias inferiores, né, de que eles avancem com a investigação e depois se defina que era o STF a instância competente e aí as provas poderiam ser anuladas. A exemplo, por exemplo, do que aconteceu na Operação Lava Jato, né, em que ficou definido que a Justiça Federal de Curitiba não era a instância competente para processar o presidente Lula, por exemplo, e aí várias dessas provas acabaram sendo anuladas. Então, Barroso está com essa decisão para ser tomada, não deve demorar, ter uma definição. Barroso possivelmente defina que é necessário fazer sorteio. Esse sistema de sorteio, ele é um algoritmo ali, né, um sistema informatizado do STF que distribui os processos aleatoriamente, livremente, claro, respeitando algumas questões como o número de processos no acervo de um ministro, para que todos tenham mais ou menos o mesmo número de processos e nenhum fique mais sobrecarregado que outro. Claro que pode cair ainda com o ministro Dias Toffoli, mas aí seria, digamos que uma coincidência do destino e não necessariamente porque ele é o relator da ação do ressarcimento. Vamos aguardar para ver qual vai ser a decisão do ministro Barroso.